Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Hispanenca. Estou, como de costume, acompanhado de Miguel Rocha e esta semana, para acompanharmos um bocadinho do que tem sido a Liga Nós até agora, para fazer um resumo e também para falar do Clássico, que teve a sua piada, chamámos Humberto Ferreira, João Luís do 00. Tudo bem, Humberto? Tudo bem. Obrigado, João. Obrigado, Miguel, por me terem convidado, em primeiro lugar, e estar aqui convosco no Hispanenca. Como podem ver, não deixei crescer o bigode, mas prometo fazer aquele clássico remate em vôlei. Já sabem, quando o árbitro apitar, atirem-se, que é para a bola entrar. Ok, certíssimo. Vai ser aquela chamada de defesa para a fotografia que nem vai defender. É isso. Portanto, por muito que eu saiba que os nossos ouvintes que queriam hoje, digamos, queimar roupa, digamos assim, seria uma semana muito propícia para isso. Vamos tentar moderar-nos, vamos tentar focar-nos naquilo que é futebol, de tal forma que até vou deixar o Humberto dar o pontapé de saída, como é habitual, deixamos os convidados começar, e abordar o clássico, o que é que achaste do jogo, e falar um bocadinho sobre a luta pelo título. Podes falar de bom e de mau, do que quiseres. Sim, eu tenho a dizer que acho que para o bem e para o mal já não víamos um jogo assim com esta intensidade a todos os níveis há muito tempo. Porventura, pelo facto de até o nível pandémico ajudar a que as emoções possam ser mais extravasadas. Eu tive a oportunidade de estar no Estádio do Dragão a cobrir o jogo para o 0-0. E tive essa oportunidade também de presenciar o calor que o próprio jogo em si trouxe para os jogadores e dos jogadores para a bancada. Aquela simbiose perfeita que todos nós queremos. Depois, claro que dá coisas que nem sempre podem ser as melhores, mas centrando no jogo jogado, eu acho que tivemos a oportunidade de ver as duas melhores equipas do campeonato nesta altura. Acho que ficou bem patente no jogo. E ficou bem patente de que, efetivamente, as emoções às vezes podem toldar aquilo que nós queremos fazer para o jogo. Quero com isto dizer que, se calhar, o Futebol Clube do Porto entrou melhor, na minha ótica, na partida, mas, se calhar, essa entrada forte fez com que depois relaxasse no capítulo defensivo. E a forma como o Sporting faz os dois golos são plenos de intenção, boa execução. A segunda jogada, acho que deve ser repetida vezes sem conta para as pessoas se lembrarem mais disso do jogo do que o que aconteceu depois, assim como depois os dois golos inventados, eu diria, pelo Fábio Vieira, e a forma como o Futebol Clube do Porto consegue depois construir o empate e terminar o jogo por cima. Eu acho que foi um grande jogo de futebol, apesar de todas as vicissitudes, com tudo o que pode ter um jogo de futebol. E olhando para o jogo de futebol, acho que foram duas equipas com muita vontade de ganhar. O Sporting, até um determinado momento, depois acabou por arriscar menos, mas ainda assim arriscar na mesma. E tivemos erros, tivemos bom futebol. E isto, olhando só para as equipas, eu acho que isso é muito importante trazer, porque as equipas não são máquinas, nem jogam sozinhas e, inevitavelmente, há momentos em que perdem. Certíssimo. Miguel, o que é que tu achaste do jogo na tua casa? Bem, olá a todos, olá Humberto, bem. Eu concordo com esta análise de que foi um dos jogos mais quentes dos últimos tempos. Já não tínhamos assistido um clássico com esta intensidade há bastante tempo. Também por os últimos clássicos, se calhar, não terem sido em momentos tão determinantes para a classificação, no sentido em que, por exemplo, o ano passado, a única derrota do Sporting foi precisamente no Estádio da Luz, em que já estava decidido o campeão. Ou seja, embora houvesse a emoção de terem acabado de ser campeões, já estava um campeonato decidido. Mas, Miguel, desculpa interromper-te, no ano passado, sim. o jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting foi no momento bem crucial da época, em que aquele empate acaba por dar uma tranquilidade bem distinta ao... É verdade. Se calhar também determinou, de certa forma, essa questão dos adeptos que estavas a dizer. Uhum. A questão da pandemia foi determinante. Mas acho que foi um jogo que, principalmente na primeira parte, foi bem disputado, porque na segunda, com a expulsão do Coates, acabou por fazer com que o Sporting fizesse opções com que o jogo não fosse tão equilibrado no sentido que estava a ser na primeira parte. E também concordo que o Porto entrou melhor, embora o gol sofrido, o Porto entrou melhor no jogo. Acho que a opção que o Conceição fez acabou por, tendo em conta os nossos jogadores do Porto,
acabou por prejudicar de certa forma no momento defensivo, na questão de utilizar Fábio Vieira e Otávio e com 2 pontas de lança. Ou seja, o que é que isto faz? Não tendo nem PP, nem Galeno, Luís Dias, obviamente, faz com que a ala fique muito mais descoberta, principalmente do lado esquerdo, e com que o Zaidu use e abuse da ala. E a questão é que o Zaidu depois não defende. E isso notou-se, acho que até nos 2 golos, mas principalmente no primeiro, em que o Pepe descai muito para a esquerda para tentar combater isso. E acabou por nos apanhar em contrapé defensivo, e acaba por ser, de certa forma, culpa de Sérgio Conceição, porque tem de conhecer os seus jogadores, e já sabemos que o Zaidu, embora às vezes lhe dê uma coisinha e possa sacar uma corrida de um lado ao outro do campo, sabe-se que não é muito bom tecnicamente, taticamente também não é o melhor, e portanto em momentos defensivos principalmente pecou bastante. Mas tirando isso, acho que foi um jogo bastante bem disputado. Acho que o empate acaba por ser o resultado mais indicado, também eu sinceramente, eu pus um tweet na altura quando o Coates foi expulso por causa do primeiro cartão amarelo, que foi uma estupidez, que até gostava que o Porto desacelerasse um bocadinho para tentar não chegar à vitória, porque o empate acabaria por ser justo, tendo em conta essa expulsão que na minha opinião foi errada, e portanto acabo por concordar com o resultado final. És um autêntico justiceiro social, Rocha. Mas sobre o jogo, vocês já disseram muita coisa. Lá está, destacar essa entrada muito forte do Porto, que acho que o Sporting já estava a prover isso um bocadinho também, apesar do Porto estar 6 pontos à frente e até lhe interessava mais manter essa vantagem com um empate. O Porto iria entrar sempre para ganhar, é assim as equipas de Sérgio Conceição, pronto, nos últimos anos especialmente, mas antes também. E sendo aquele jogo no Dragão, com o ambiente que estava, obviamente que o Porto ia para cima e o Sporting soube aguentar isso muito bem, e sair na transição, e também nas poucas vezes em que o Sporting esteve em ataque posicional na primeira parte, também soube aproveitar e deixar a sua presença no jogo na primeira parte. João, deixa-me só acrescentar uma nota que tu estás a dizer sobre isso. O sintomático da boa entrada do Sporting, apesar de saber da entrada forte do Futebol Clube do Porto, é aquele lance logo aos 3 minutos em que o Paulinho faz uma pressão alta, rouba a bola ao Vitinho a ter uma zona bastante perigosa e dá ali quase aquele colocar em sentido ao Diogo Costa. E isso é um sinal de que as duas equipas queriam ganhar e que o Sporting, sabendo a entrada do Futebol Clube do Porto, não se permitiu de defender a 60 metros, caiu nos 80. Exatamente. E isso foi um bocadinho a primeira parte. A segunda, mal se viu o Sporting em ataque posicional. Sempre que o Sporting tinha a bola era tentar chegar ao meio campo adversário sequer, já nem diga a baliza adversária, porque tornou as coisas muito complicadas a ausência de... para além de ter, obviamente, a dificuldade de jogar com menos um, foi logo o Coates, como sabe é o líder da defesa do Sporting, é ele que define, por exemplo, a linha do fora de jogo, que é algo que é muito bem controlado pela defesa do Sporting, mas quando é o Coates a definir aonde? E sem o Coates a coisa fica um bocadinho mais complicada, especialmente num jogo tão grande como este. E pronto, mas exibições a destacar é claramente para mim Fábio Vieira do lado do Porto e Matheus Nunes do lado do Sporting. Dois médios muito diferentes, mas muito influentes no jogo ofensivo, cada um à sua maneira. O Matheus Nunes mais no transporte de bola, o Fábio Vieira mais num aso mais criativo, digamos assim. E também gostei muito da exibição do Mateus Reis, por exemplo. Acho que está a afirmar cada vez mais como melhor lateral. Lateral mais ou menos, também joga muitas vezes a central pela esquerda, que acho que é aí que ele joga melhor, por exemplo. Mas o melhor defesa pela esquerda da Liga, digamos assim. Um conceito um bocadinho estranho. E acho que do lado do Porto, por exemplo, tive um bocadinho, não é pena, pronto, foi logo contra o Sporting, não é? Mas não ver se calhar a Vitinha no melhor consegue fazer, acho que foi um bocadinho apagado e ele tem muita magia para dar e gostaria de ter visto mais, não contra o Sporting se calhar, mas sim. E, pronto, e a luta pelo título, também, na minha já opinião... só uma coisa... Vai, diz. Só uma coisa sobre isso do Vitinha, porque acho que não foi o jogo perfeito também para ele aparecer, no sentido em que, nomeadamente nesse lance que o Humberto estava a falar do Paulinho, o Vitinha está muito habituado a fazer isto, que é vir descair sobre os dois centrais, vir buscar jogo, e na maior parte dos jogos, digamos que as equipas, mesmo estando a pressionar, tem espaço. O Porto não estão a pressionar ali na linha da grande área.
E portanto não foi um jogo perfeito para o Vitinha, também não eram as condições ideais, não conseguiu, e também por esse aspecto que eu falei no início, de não haver um ala em jogo. O Porto quase estava a jogar num 4-4-2 losango, porque com o Fábio Vieira e com o Otávio era quase isso em que estávamos a jogar, o Vitinha a trocar muito com o Uribe, e portanto não podiam haver nomeadamente as trocas na ala, em que o Vitinha vai para uma ala ou para a outra, também distribuir o jogo, e portanto acho que não foram as condições ideais para ele sobressair, e mais para o Fábio Vieira, claro. Pronto, o Rocha acabou de dizer que o Sporting soube anular o Vitinho, muito obrigado pelo elogio. E pronto, sobre a luta pelo título, eu, na minha opinião, por muito gosto de ter esperança, acho que a coisa está difícil, não pelo estado exibicional do Sporting, mas porque lá está, perde-se esse trunfo que é o confronto direto. Por exemplo, o Benfica até tem uma diferença pontual menor com o Sporting, e ainda tem essa questão do confronto direto, que pronto, é sempre um as, digamos assim, deixa sempre tudo em aberto, e acho que está muito complicado neste momento. Mas Deixa-me só, força. sobre o Clássico, porque tu já notaste as individualidades e acho que compactuamos muito, e é sinal de que vimos o mesmo jogo, e isso é sempre de salutar, porque eu acho que o Fábio Vieira deu uma capacidade ao jogo do Futebol Clube do Porto, daquilo que muitas vezes nós queremos que os jogadores tenham a capacidade de fazer, que é quando o jogo está demasiado amarrado, desamarrá-lo com a irresponsabilidade da qualidade, e eu acho que foi isso que fez o Fábio Vieira. Porque em condições normais eu diria que um médio na posição de Fábio Vieira nunca teria marcado um golo de pé direito da forma como marca. Ele, no fundo, ele só podia rematar assim, porque se ele tentasse colocar no pé esquerdo ia perder posição, perder tempo de espaço, perder tudo, e nunca iria conseguir fazer aquele golo. E eu acho que isso só se deve à responsabilidade de um gênio, chamo-lhe assim, porque a forma como ele consegue fazer aquele golo e depois desbloquear o segundo lance, para mim acaba por... eu tive a oportunidade de escrever isso até quando tivemos a escrever sobre as figuras, de que ele foi maestro e carregador de piano, porque quando o próprio segundo golo, ele a forma como rodopia sobre o esgaio e depois consegue ganhar o lado esquerdo do ataque, fazer um cruzamento com a parte de dentro do pé, sem ser a bola em arco, uma bola chapada, eu achei mesmo que foi o clássico de Fábio Vieira e ali a demonstração dele de ser um jogador para este tipo de jogos. Já tinha marcado ao Benfica, marcou ao Sporting, e a forma como ele preenche o jogo foi absolutamente magistral. E o Mateus Nunes, João, como tu disseste, o Mateus Nunes foi o coração do Sporting. Ele estava em todo o lado, preencheu aquele meio campo com muita dificuldade, face àquilo que o Miguel estava a dizer, que era o facto do Futebol Clube do Porto ter o Vitinha e o Uribe num sentido muito harmónico, quando subia um ou outro descia, e o Mateus Nunes manteve-se sempre muito equilibrado nesse capítulo. O Ugarte também a dar muito apoio, principalmente quando sai o Coates. O Ugarte é muito importante nessa organização do Sporting, mas o Mateus Nunes encheu as medidas completamente. E eu nem sei se daqui a uns anos não estamos ali a ver um mix da Seleção Nacional misturados. Mateus Nunes, Palhinha, Fábio Vieira e Vitinha, os quatro, dão ali um bom meio campo. Dá um excelente meio campo, na minha opinião, e lá está, Fábio Vieira foi essa grande demonstração de classe que disseste, e o Mateus Nunes também. Pronto, agora tentando sair um bocadinho do espectro Porto Sporting, que acho que já estamos um bocadinho fartos de ouvir falar destes dois clubes nos últimos dias. Vamos falar um bocadinho sobre a luta pela Europa, que pronto, após Porto e Sporting, Benfica e Braga estão praticamente assegurados aqui, a menos que haja algo muito mal acontecendo nas últimas jornadas do campeonato, nas últimas que ainda faltam, nesse sentido. E depois em quinto temos o Gil Vicente já com uma confortável margem para Vitória e Estoril Praia, uma vantagem de 7 pontos. Agora, este sexto lugar ainda pode dar Europa, dependendo do resultado da Taça Portugal, mas isso só saberemos lá para maio. Portanto, pelo que nós sabemos, só quinto lugar é que dá Europa. Portanto, Miguel, agora posso começar por ti. Achas que o Gil Vicente ainda perde este lugar, e quem é que achas que acaba em sexto naquela expectativa de ainda conseguir um lugar europeu? Bem, começando desde de cima, acho que os lugares de Champions estão mais que definidos, não é? Porto, Sporting e Benfica. Veremos até que pontos é que há alterações na questão do segundo e terceiro lugar. Eu, sinceramente, embora tenha a plena convicção de que o Porto vai ser campeão, mesmo que não o seja, penso que não deixe mais que o segundo lugar.
E portanto, alterações só ali no segundo e terceiro lugar, a ver quem é que vai direto ou então à terceira pré-eliminatória. Quanto à Conference League, sim, acho que o Gil Vicente vai acabar por conseguir este lugar. O Vitória não está na sua melhor fase, o Estoril também começou melhor do que está agora, e o Gil Vicente, embora não seja uma equipa muito vistosa, tem sido consistente e portanto acho que mesmo que continue a perder pontos pontualmente, vai acabar por conseguir o quinto lugar, e o Vitória ou o Estoril, penso que não passe disto, vão rezar para que o sexto lugar também dê acesso a um lugar europeu. Eu tenho só aqui outra questão, mais à parte. Tenho pena que já não haja um lugar que dê acesso à Liga Europa. Acho que é uma questão que não sei até que ponto é que faz muito sentido. Porque, ou seja, agora a Liga Europa nesta questão só vai se, por exemplo, o terceiro lugar não passar a pré-eliminatória e aí é que vai à Liga Europa. Porque depois o quarto lugar já vai, nem é direto à Conference League, é à terceira pré-eliminatória também. E acho que isso tira um pouco da magia, de certa forma, da Europa em Portugal, por não haver um clube que tenha essa capacidade de ir direto à Liga Europa. Pronto, depois desta intervenção do Rocha, não, pronto, quero só dizer que discordo de uma coisa que ele disse, que é, eu acho que este Gil Vicente até é bastante vistoso, com talentos como Samuel Lino, Fran Navarro, Pedrinho, sendo que Samuel Lino, pelo que se diz, já anda na calha do Atlético de Madrid, acho que ainda não é oficial, mas já se diz muito, portanto já se considera ser. Portanto, lá está, acho que isso é um pouco sinal do quão vistosos são alguns talentos desta equipa. Não, mas não estava a dizer do ponto de vista individual, porque isso há várias equipas que nesse aspecto têm bastante. Estava a dizer mais do ponto de vista coletivo, porque embora acho que já roubaram pontos ao Benfica, acho que para o Sporting ao Porto não. Mas estava a dizer desse ponto de vista coletivo, ou seja, de não haverem assim goleadas, como por exemplo o Braga já deu, era mais nesse aspecto. Pronto, agora vêm as ressalvas, claro. Mas fizeste bem. Mas pronto, acho que o Gil Vicente já tem aquele quinto lugar assegurado e sinceramente, pelo momento de forma das equipas que vêm a seguir, de Vitória, de Estoril, Portimonense, até o próprio Marítimo, que ainda tem os julgamentos, que vai ser jogado hoje, acho que vai acabar por ter aquele sexto lugar, não quem jogar melhor, mas quem errar menos, porque estas 3, 4 equipas têm bons elementos, só que têm ainda algumas falhas que não se compreendem bem. Ou isso, ou é apenas o nosso campeonato que é bastante competitivo, como diz Pep Guardiola, mas apenas o sexto para baixo, é uma coisa assim. Portanto, Humberto, o que é que achas aqui deste quinto e sexto lugar? É engraçado tu anotares isso, João, porque dá aquela ideia de ser competitivo, mas ser um competitivo por baixo. E não estamos a falar de restaurantes de estrela Michelin, todos, portanto, são também outras coisas. Eu concordo com o que diz João, eu acho que o Gil Vicente não vai deixar fugir o quinto lugar. Aquilo que temos visto, mais do que a qualidade tem evidenciado da equipa do Ricardo Soares, é a falta dela dos outros, nomeadamente o Vitória, que era uma equipa que se esperaria poder andar mais ali próximo, e acredito que o Vitória possa alcançar o sexto lugar, mas que guardem os foguetes as pessoas de Guimarães considerarem isto uma qualificação europeia, porque o Vitória ir para a Conference League não me parece que seja de todo o grande objetivo e a grande bandeira que Pepa anunciou no início da época, ficar abaixo e mais do que ficar abaixo do Gil Vicente é percebermos todos aqui, os três de uma forma quase unânime, de que o Gil Vicente efetivamente está a jogar melhor e a fazer mais por ir às competições europeias e ficar em quinto lugar. A mim parece-me claro que é a quinta melhor equipa da Liga a nível de consistência, porque é que tem menos oscilado. O Estoril, o Portimonense estiveram muito bem na primeira fase da temporada, mas a nível de resultados tiveram ali uma quebra. E há aqui fazer uma ressalva importante sobre o Portimonense, porque o Portimonense tem tido expulsões consecutivamente em muitos jogos. O Paulo Sérgio tem criticado imensas arbitragens, e não sabemos até que ponto é que em condições normais, como diria Mourinho, não é? Vamos ser campeões em condições anormais, vamos também ser campeões. E, portanto, parafraseando isso, em condições normais, eu não sei até que ponto é que o Portimonense não poderia estar numa outra posição da tabela classificativa. As asas ali pelo meio, como aquele penalti do Carlinhos, que foi duplamente marcado, mas eu acho que era uma equipa que na primeira fase, e continua a demonstrar um bom futebol, está a ser traída com este capítulo das expulsões que a afastou para essa posição mais luta pelo quinto lugar.
ainda assim, o futebol é pródigo em surpresas e sabemos nós se daqui a umas semanas não vamos estar a olhar para um Gil Vicente a perder de ritmo. Não me parece, muito sinceramente não me parece. Acho que a equipa de Ricardo Soares está bem identificada com aquilo que quer fazer até o fim da época. E concordamos nesse aspecto. E passando agora para a luta pela manutenção, vendo aqui a classificação no Bellside, que é o 0-0. Aqui em 18º temos a Bessade com 15 pontos, em 17º o Aroca com 18, em 16º o Moreirense com 19, e isto são os três neste momento em posição de descida e de play-off de descida. Depois Famalicão, Tondela, Passos, Boa Vista e por aí. Portanto, o que é que eu acho que vai acontecer por aqui? Acho que a Bessade está condenada, até porque acho que não é... lá está, esta vitória contra um Vitória bastante inconstante, que vai ser uma espécie de catapulta para os tirar daqui. O Aroca estar nesta situação surpreende-me algo, porque o ano passado, pronto, apesar de ser uma equipa que subiu do segundo escalão, o ano passado até fizeram um ótimo final de temporada com uma coisa de 10, 11 vitórias consecutivas, algo muito bom para conseguirem o segundo lugar. O terceiro lugar. Depois sobem. O segundo é de Vizela, o primeiro é de Estoril e é o terceiro lugar que sobem no play-off com o Rio Ave. Exatamente. Portanto, é algo surpreendente, mas sim, não tenha feito assim um campeonato por aí além. O Famalicão ter estado aqui tanto tempo surpreende-me, porque, ok, é aquela prova de que individualidades não fazem uma equipa, e o Famalicão vieram muitos reforços. Aliás, a cada verão, nos últimos 2-3 anos, o Famalicão parece que queria uma equipa diferente, isso obviamente que tem consequências práticas, mas lá está, acho que essa chegada do João Carlos Teixeira, que já deu espetáculo ontem contra o Moreirense, acho que é aqui um ponto de viragem, um reforço incrível. Portanto, acho que o Famalicão também já não está em grande perigo. Acho que aqui a situação vai ver para quem é que vai ali o play-off de descida entre Moreirense, Tondela, Passos. O Boa Vista não acredito, até pelos sinais que me deram da Final Four da Taça Liga, e na Taça Liga no geral, até com aquela grande vitória contra o Braga. Não acredito que vá ficar nessa posição, mas entre estes três, Moreirense, Tondela e Passos, eu acho que há de calhar para o Moreirense, portanto acho que vai ficar uma coisa muito parecida ao que está agora. Humberto, o que é que achas? Eu concordo um bocado, acho que o Belenenses vai ser irredutível, até pela falta de soluções, pelo futebol relativamente menos bem conseguido que a equipa tem demonstrado. Acho que não vai ter grande sucesso na Liga. Depois eu afasto o Passos de Ferreira também dessa equação. Acho que a equipa de César Peixoto tem tido algum azar na forma como não tem conseguido determinadas vitórias. Acho que a equipa globalmente joga bem. Contra o Braga até vimos isso também. Contra o Portimonense, o Passos de Ferreira tem a oportunidade de ganhar o jogo de forma tranquila e acaba por não ganhar. Num jogo que foi muito aberto, com muitas oportunidades, é certo. O Portimonense também fez muito por ganhar, mas o Passos teve oportunidades claríssimas para conseguir ganhar. Portanto, afasto o Passos dessa equação e coloco nesse olhar de 3 lugares para Belenenses, Aroca, Moreirense, Tondela e Famalicão. Acho que o Famalicão pode embandeirar em arco com o tipo de vitórias que alcançou ontem, em que correu tudo bem para uma equipa, tudo mal para outra equipa, e acho que pode embandeirar em arco, porque apesar da equipa jogar bem, ainda há ali muitas arestas para limar, porque tu falavas do mercado de verão, mas se olharmos para o mercado de inverno é igual. Há muita gente a entrar e a equipa constantemente a renovar. Isso não é bom para grupo, para treinador, para quem trabalha, porque é trabalhar sobre asas à procura dos resultados e algum dia a coisa não corre bem. Precisamente. Rocha, o que é que achas? Quem é que desce, quem é que fica? Sim, estou bastante de acordo com o que vocês disseram. Acho que o Belenenses já também está condenado à descida, e sinceramente acho que os outros 2 clubes que estão abaixo da linha d'água também vão acabar por ficar nessa posição. Como disseram, o Famalicão com a vitória de ontem, e também por essa mesma contratação. O João Carlos Teixeira é um jogador de muitíssima qualidade, de uma formação de Liverpool. Só poderia querer dizer isso. Quando passou tanto pelo Braga como pelo Porto, embora não tenha tido tantas hipóteses, ele acabava, quando entrava, fazia grandes jogos, principalmente do ponto de vista técnico, e nós aqui na análise ao mercado de inverno também o destacamos. E embora não seja um jogador que faça à equipa, o Famalicão ontem especialmente, embora claro que foi um jogo que correu bastante mal ao Moreirense,
deu pistas de que vai sair deste lugar, porque a verdade é que só tem mais um ponto do que o Moreirense, mas eu acredito, mesmo que acabem neste lugar, que não vão descer, nem vão ao play-off, despromoção, nem nada disso, e também todas as outras equipas acima, acredito que estejam a jogar melhor futebol e também que lhes está a correr melhor a vida do ponto de vista de resultados, do que tanto Moreirense como Aroca como o Belenenses Chade. Muito bem, e depois passarmos aqui pelos pontos quentes, digamos assim, da classificação da nossa liga, queria pedir-vos para escolherem uma equipa surpresa e uma desilusão. Humberto, posso começar por ti. Olha, eu como surpresa coloco o Estoril. A posição que a equipa do Bruno Pinheiro ocupa, ninguém esperaria que esta equipa do Estoril, que recordo, esta jornada do seu 11 titular, 6 jogadores na época passada jogavam na segunda liga, na equipa do Estoril, e alguns vêm da equipa de sub-23, como é o caso do André Franco, como o próprio defesa central, o Bernardo Vital. Portanto, para mim é a grande surpresa da liga, uma equipa que está a lutar pela Europa, a desempenhar bom futebol e a fazer encaixe financeiro, só pode ser aqui o grande destaque que temos de dar à liga, porque está a rentabilizar os seus ativos a todos os níveis e, como tal, para mim é surpresa, afirmação, queiramos, grande desilusão, o Vitória. Uma equipa como a de Vitória que se autoproclama como europeia, com os adeptos em massa, com Pepa a pedir desde o início aquele vídeo que foi viralizado, de meter o pé em intensidade, e que é uma equipa que tem mostrado efetivamente duas caras, muito bom e muito mau. Para mim está naquela posição, mas é um Vitória que podia já dar mais, estar mais tranquilo e acima de tudo não ter esta oscilação exibicional. Portanto, para mim é o menos desta liga. Miguel, a tua equipa de desilusão e a tua equipa surpresa. Bem, eu acho que nós vamos chegar ao fim do campeonato e vamos dizer que a equipa surpresa é mesmo o Estoril. Agora, nós, como este já é o terceiro keep-up da Liga B que fazemos, acabamos por estar um pouco mal habituados, porque o Estoril houve uma altura que estava ali nos lugares europeus. E, portanto, vou só dar aqui o prémio, entre aspas, de equipa surpresa ao Gil Vicente apenas por esse aspecto, porque depois, no fim da época, realmente, olhando para toda a época, e especialmente para a época anterior, porque foi a equipa que subiu, acho que é o Estoril que vai receber esse prémio. Agora, pelo momento e pelo lugar que ocupa, acho que vou destacar o Gil Vicente, porque realmente conseguirem um lugar europeu era uma coisa que acredito que no início da época não fosse assim. Se calhar um objetivo era, mas se calhar não tão de forma realista. E portanto vou destacar o Gil Vicente. E desilusão também tem de ir para o Vitória, porque é exatamente isso que o Humberto disse. É uma equipa que se diz europeia e que é europeia, já deu provas na Liga Europa. E portanto espero eu também, de certa forma, que o Pepa não seja despedido, porque isso só seria mau para o Vitória, acredito eu. E a maior parte das chicotadas que são dadas na Liga Portuguesa acabam por se revelar más, de certa forma. E portanto espero que acreditem no Pepa pelo menos até à próxima época, isto se não acontecer um descalabro daqui para a frente, porque acredito que o Pepa é um excelente treinador, e que na próxima época, com algum tipo de mudanças no plantel talvez que o Vitória consiga mesmo alcançar esses lugares europeus. Deixem-me só aqui acrescentar um dado que hoje partilhamos no nosso Playmaker Stats do 00. O Vitória igualou o seu pior registro defensivo. Sofreu golos de todas as equipas da Liga. Desde 50 a 51 que isso não acontecia. Está a sofrer golos há 17 jornadas consecutivas. É algo que acaba por ser sintomático dessa desilusão. Exatamente. E pronto, as minhas escolhas para serem um bocadinho diferente, tentei variar. Para a equipa surpresa, não vou pelo momento no total, digamos assim, mas vá pelo momento desde o nosso último keep-up da Liga. Que uma equipa que tem vindo a melhorar muito nos últimos tempos é o Marítimo, e eu vou selecioná-los, porque desde a chegada do Vasco Seabra parece uma equipa diferente, e como quem não quer a coisa, se ganhar o jogo hoje já fica a 2 pontos do 6º lugar. Portanto, 2 pontos de um possível lugar europeu, dependendo de como correr a Taça de Portugal, se não houver nenhuma surpresa nesse plano.
Portanto, nesse aspecto, o Marítimo. Equipa de desilusão, vou dizer duas e nenhuma delas vai ser o Vitória. Vou dizer o Santa Clara e o Passos Ferreira, porque ambos no início da época estavam ali nas suas aventuras europeias a dar bons sinais, os dois, pronto. Obviamente o Passos, numa vitória contra o Tottenham, independentemente de serem os reservas ou não, é logo um bom cartão de visita, apesar da derrota em Londres, que pronto, já seria algo bastante mais complicado do que em casa. Santa Clara, ótimas exibições nesses playoffs também, caem contra um Partizan, que eu até achei bastante limitado nos dois jogos que vi contra o Santa Clara. E essas boas exibições parecem ter ficado no início da época. O Passo, entretanto, já trocou o treinador. Acho que o Santa Clara não, mas não tenho Já. certeza. Santa Clara, Daniel Ramos, o Nuno Exatamente. Campos. Tens toda a razão, exatamente. Já é o terceiro treinador da época. Pois, até jogaram contra o Sporting. Com um interino, não é? Pois, exatamente, até jogar contra o Sporting com o interino, exatamente. E pronto, lá está, tem qualidade para ganhar ao campeão, e isso não é para todos, obviamente, em qualquer campeonato que seja. Atenção, ganharam ao Sporting e ao Porto este ano, para a Taça da Liga ao Porto também, para a Taça da Liga, exatamente. Portanto, essa qualidade que parece algo inconstante, o Morita também era um pouco mais constante o ano passado, por exemplo, obviamente que perderam peças como o Carlos Júnior, que era uma mais-valia para o nosso campeonato, e eu sei que é muito complicado estas equipas que fazem um grande campeonato e que não estão habituadas a estas andanças depois conseguirem manter na época a seguir. Ainda assim acho um pouco desmotivante que algo que passe tão mal de uma época para outra, um bocadinho assim. Mas de seguida passemos para alguma análise mais individual. Obviamente não por ser a nossa opinião, mas por estarmos a analisar individualidades, e daí pedir-vos para fazer um top 3 de melhores jogadores da Liga. Rocha, ainda vale incluir Luís Dias ou não? Imagina, se o vais incluir no 11, acho que também vale nas Pronto, já estás a dar spoiler, claro que sim. Não é nada disso. Olha, eu não o escolhi no 11 nem nos destaques. Para mim já está no Liverpool. Ok. Se quiserem, até agora, acredito que no fim da época poderão haver outras individualidades e de certa forma nos vamos esquecer Luís Dias, mas que acredito também que se ele continuasse cá seria sem dúvida o melhor jogador do campeonato. Não incluindo, acho que o meu top vai ser Vitinha, Sarabia e Darwin. Darwin mais no sentido de concretizar, porque do ponto de vista é que nem acaba por ser individual nem coletivo, porque o Darwin é um jogador um pouco estranho, diria eu, porque já teve oportunidades flagrantes que falha e que não é do jogador de topo, mas depois a verdade é que leva 18 golos na Primeira Liga. Sabes que ele faz-me lembrar um jogador que esteve até há muito pouco tempo no Porto. O Marega. Faz lembrar. Tem algumas semelhanças. Tem algumas semelhanças do ponto de vista exibicional, talvez. No sentido de ter golo, mas depois falhar em coisas técnicas. Tem estilo de jogo, sim. Sim. Embora o Marega também não... vamos ter calma. Ok, que o Darwin pode não ser assim um tanque físico e de Exato. velocidade, mas também é muito... físico. Aliás, a sua grande valência naquela vitória contra o Barcelona foi exatamente isso, essa exploração da profundidade que o Marega também fazia muito bem. E os dois também não são assim dois estados tecnicamente de outro mundo. Exato. Desse ponto de vista da técnica, acho, concordo contigo. E embora Darwin tenha 4 gols em 45 minutos frente à Valenciado, ainda assim tem 18 gols. E portanto acaba por ser justo metê-lo aqui no top 3. E depois tanto Sarabia como Vitinha, não quero ofender o Blanco, e portanto também não vou aqui especificar em que lugar é que está o Sarabia, seja em primeiro ou em segundo, mas acho que o Sarabia é um jogador de certa forma poderia ter mais concretização, tanto de golo como de assistência, ou seja, ter mais números. Mas compensa completamente com o que dá a equipa do ponto de vista tático e também da técnica que tem, porque obviamente que o Sarabia, lá está, é dos jogadores a seguir ao Luís Dias, talvez com mais técnica que o campeonato português teve esta época. Um jogador que vem emprestado do PSG também não poderia ser menos que isso, e é sem dúvida alguma um jogador que não é para o nível do campeonato português. E depois o Vitinha tem sido uma surpresa, espero eu que principalmente internamente da estrutura do Porto,
por dois aspectos, por terem decidido emprestá-lo o ano passado, que acredito que também já poderia ter dado os seus frutos no ano passado, e também pela cláusula que lhe atribuíram de 20 milhões, e que acredito que agora o Pinto da Costa dá graças a Deus todos os dias, o Wolverhampton não a tenha acionado. E portanto, acho que é este o meu top 3. No fim do ano já não haverá Luís Dias, de certeza, e sinceramente acho que não fugirá muito disto o top 3, a não ser que o Fábio Vieira comece aqui a entrar num ritmo que ainda não teve a oportunidade de entrar na primeira parte da época, também por não ter sido muitas vezes titular. Tenho a certeza que o Fábio Vieira é o único candidato a entrar nesse top, não é, Rocha? Mas enfim. O meu top não foge muito a isso, mas eu sim especifico os meus lugares. É Sarabia, Vitinha e Darwin. As razões são um bocadinho as que tu deste. Eu percebo o que tu disse do Sarabia poder ter mais número, mas atenção, o Sporting então, não é uma equipa que arrisque tanto ofensivamente como Benfica e Porto. Aliás, o Amorim tem muito essa filosofia de mais vale arriscar e ser cirúrgico apenas ser cirúrgico no momento ofensivo, do que estar sempre a tentar meter bola para a frente e depois compensar a equipa no momento defensivo. E acho que se o Sporting arriscasse mais, o Sarabia teria mais golos. Mas lá está, né, num tipo de jogo que o Sporting quer instalar, em que só se ataca quando há aquele espaço e o Sporting consegue abri-lo e lá está, nesses pontos cirúrgicos, é muito bom ter alguém com a capacidade de decisão e de execução que tem o Sarabia. Obviamente não é um jogador para a nossa liga. E já agora, do que estavas a dizer sobre o Vitinha, eu não sei até que ponto é que o senhor doutor Pinto da Costa dá graças todos os dias do Wolverhampton não ter acionado essa cláusula, porque vendendo Vitinha, se calhar Luís Dias poderia não sair em janeiro, mas isso já é uma questão de... Pronto, se a minha avó tivesse rodas seria um caminhão, isso já é uma coisa especulativa. Humberto, qual é que é o teu top 3? Ora, vou-vos fazer aqui uma finta, porque eu tenho um top 3 alternativo, que vou dizer primeiro, e depois, se calhar, o outro top 3. O top 3 alternativo, que prende-se com jogadores que, de alguma forma, não têm todos o mesmo perfil de estar a surpreender, mas... por várias formas, eu acho que acabam por surpreender. Ricardo Horta, coloco-o no topo deste top pela continuidade que ele tem feito ao longo das épocas, números absolutamente incríveis, capacidade decisória nos jogos, ser um jogador que o Braga pode mexer, mas ele aparece sempre e num nível altíssimo. Portanto, Ricardo Horta no top. Fran Navarro, que grande surpresa, Fran Navarro, do Gil Vicente, 12 golos, é um dos jogadores do plantel, segundo os nossos índices no 0-0, com maior influência nos golos de uma equipa, e isso por si só é algo muito importante. E o Petar Musa, o avançado do Boa Vista, se vocês não tiveram ainda a oportunidade de ver bem com atenção a forma de jogar deste avançado, vejam, dá mobilidade, ganha duelos, vira, sai a jogar, sabe rematar, sabe cabecear. É um grande avançado que nós temos aí nas equipas meias escondidas da Liga. É óbvio que grande parte das pessoas já se aperceberam daquilo que pode fazer Musa, mas para mim é um jogador aqui em grande destaque. E agora, o top dos 3, vá lá, coloco Taremi em primeiro lugar. Porque acho que Taremi, até correspondendo aqui à regularidade que nós aqui no 0-0 damos, é o jogador mais regular até agora da Liga, ultrapassou nesta semana a nível de pontuação o Luís Dias. Portanto, até olhando para esse ranking, é, no meu entender, o melhor jogador da Liga. Depois coloco em segundo lugar a Sarabia, que concordo muito com aquilo que o João disse. Acho que ele tem uma capacidade de decidir bem acima da média do que grande parte dos jogadores que estão a atuar em Portugal. E em terceiro lugar, eu já coloco Fábio Vieira. Eu acho que, apesar de não ter a cadência de jogos que evidenciou muito em virtude de haver Luís Dias na equipa, sempre que foi chamado, Fábio Vieira teve essa capacidade de ser um desbloqueador que o Futebol Clube do Porto necessitava e precisava. Nunca tremeu, soube o que fazer e soube ter aquela responsabilidade boa que nós queremos num jogador de futebol. Portanto, eu já coloco neste top 3 o Fábio Vieira. Muito bem, gostei do top 3 alternativo também. E pronto, e para terminar, terminamos aqui com um tópico do Insta que nos propuseram, que foi o Gonçalo Gomes, que nos propôs fazermos o melhor 11 da Liga até agora. E pronto, vou começar por dizer o meu, que é
Defesa um bocadinho leonina, que é Adam, Porro, Mbemba, Coates e Mateus Reis. Numa defesa A4 para dar mais asa, meio campo e ataque. De seguida, em meio campo, pus Vitinha, Mateus Nunes, ainda que tentei aqui abrir espaço para Fábio Vieira, mas incluindo Luís Dias, não o ponho. Tirando Luís Dias, ponho. E depois, lá está, Darwin, Sarabia, acho que também fazem sentido. E agora que eu estou aqui a contar, acho que só tenho 10. Mas, não, tenho 11, exatamente. Portanto, no total, Adam, Porro, Mbemba, Coates, Mateus Reis, Vitinha, Mateus Nunes, Luís Dias, Darwin e Sarabia. Acho que estão 11, sim, senhor. Nomes a destacar também, André Franco, Navarro, Ricardo Horta, Samuelino e Banza. São 5 jogadores de fora do aspecto mais mediático do campeonato, digamos assim, que eu estou a gostar muito de ver. Aliás, já falei aqui do André Franco, já desde o primeiro keep-up que gravámos com o António Tadeia. E, é um jogador que me as medidas mesmo, é um grande médio. Portanto, Humberto, qual é que é o teu melhor 11? Ora, eu não seria justo se não dissesse o 11 que nós aqui no 00 vamos fazendo. Não o que fazemos com regularidade, mas em virtude da tal pontuação que damos aos jogadores, eu fui olhar para o prémio da regularidade e perceber qual é que seria os 11 jogadores com melhor pontuação até agora num acumulado de pontuações, que é algo que nós fazemos, introduzimos na nossa redação no ano passado. Coates foi o melhor jogador da Liga, de resto entregamos esse prémio ao Coates no final da época passada. Tencionamos fazer o mesmo também este ano. Então o nosso 11 é o seguinte. Eu digo nosso porque são todos jornalistas do 00 que vão aos jogos, mais o jogo ao minuto, que depois fazemos essa avaliação. Adan na baliza, depois um quarteto defensivo com Mufi, Ruben Fernandes, Lucas Cunha e Antunes. São estes os 4 defesas mais pontuados entre defesa esquerda, defesa direita e defesas centrais do 00. Depois, Mateus Nunes, como médio defensivo. 4 homens de características mais ofensivas. André Franco e Samuelino nas alas, Otávio e Lincoln no meio e Taremi na frente. É este o 11 que apresento como sendo também dos mais pontuados do 00. Ótimo termos aqui uma opinião de tantos jornalistas e pronto, e com a enorme qualificação aí que têm essa experiência de ir ao estádio e de ver os jogos todos ao vivo. Isso é mesmo muito bom. Obrigado por esse enriquecimento. E Miguel, qual é que é o teu? Bem, eu já não vou aqui incluir Luís Dias também. Posso adivinhar uma coisa? Diogo Costa à baliza. Não. Não. Por acaso não. Nem Adam. Claro. E acho que é a única surpresa. Espera aí, posso tentar adivinhar? Podes. André Ferreira? Exatamente. Muito bem. Eu escolhi o André Ferreira. Por 2 aspectos. Tem sido dos melhores jogadores individualmente do Passos Ferreira. Várias vezes é o homem dos jogos de Passos Ferreira. E acaba por ser, de certa forma, surpreendente pelos golos feridos que o Passos Ferreira tem, tendo em conta que está bastante próximo da linha d'água. O Passos Ferreira, por exemplo, ok que o Guimarães tem aquela estatística que o Humberto disse, que sofre de golos a 17 jogos, mas, por exemplo, tem uma melhor defesa que o Vitória, tem uma melhor defesa que o Marítimo, por exemplo, uma melhor defesa que o Santa Clara, e, portanto, acabei por escolher o André Ferreira. Por 2 razões também, dos 3 grandes, acredito que nenhum dos guarda-redes tem estado, principalmente o Adam, acho que não está ao nível da época passada, acho que a época passada esteve melhor. O Vlaco Dimos também, a época passada, salvava mais o Benfica do que salva esta época. E o Diogo Costa, embora seja regular, também não o quis aqui pôr por uma questão mais clubística, para também não dar esse gosto. Depois na defesa, quase igual ou igual ao Blanco, acho que é mesmo igual. Porro, Mbemba, Coates e Mateus Reis, acho que é igual. Meio campo é que já é diferente, e por uma razão. Eu tentei pôr Mateus Nunes, mas não o pus pela diferença do ano passado e pelo que já disse aqui várias vezes no nosso podcast. Isso seria injusto para o jogador e também não teria a ser coerente para comigo, que é o Uribe, que acho que é dos jogadores mais underrated do nosso campeonato. Tem um papel fundamental na equipa do Porto, e embora não seja um médio defensivo, como é, por exemplo, o Palhinha, tem características defensivas de recuperação de bola, de agressividade, que acho que mais nenhum jogador tem na nossa liga. E, portanto, pus Uribe e Vitinha, ou seja, isto num 4-4-2,
Na ala esquerda pus o Ricardo Horta, na direita pus o Sarabia e na frente pus o Taremi e o Darwin. E também pegando aqui no ponto do Taremi, já que o Humberto o escolheu como melhor jogador da Liga, acho que é uma questão que se falava muito do Paulinho, por exemplo, que é aquilo de ser um jogador que vem buscar muito jogo, que distribui muito jogo, que o Blanco já o disse várias vezes, que o Paulinho para ele é mais um médio do que um avançado. Agora já me dou razão. Que é um médio. Só que o Taremi, exato, só que o Taremi tem uma coisa diferente, é que tem isso tudo, mas tem golo. E isso faz toda a diferença, tem golo e assistências também. Mas eu acho, ó Miguel, eu acho que beneficia muito o facto do Taremi jogar com alguém na frente. O Taremi faz isso tudo, tem a Vanilson na frente. Claramente. Até, inclusive, acho que agora contra o Sporting não, mas nos 2 jogos anteriores, Taremi até começou no banco e é Vanilson titular, o que prova que Sérgio Conceição não o vê como um ponta de lança fixo. E, portanto, não o pus no top 3, mas concordo perfeitamente com a análise. Certíssimo. E agora acho que passando, já estamos a chegar ao fim do episódio, Blanco, o teu facto de hoje. Pronto. E antes do facto, tenho de dar aqui os méritos a quem tem de ser dados, porque muitos dos factos que eu trago aqui é do Playmaker Stats, portanto, dar aqui os méritos a quem os merece. E pronto, o facto que eu trago aqui, ou seja, que o Playmaker Stats traz aqui, traz a maior vitória do Famalicão na Liga, que foi igualada ontem, no 5-0 contra o Moreirense, pronto, na temporada 21-22, e que igualou a diferença de golos de um 6-1 contra a Académica em 46-47. A Académica, que este ano também não está a fazer uma época nada vistosa e que está em risco de descer para a Liga 3. O Moreirense perdeu por 5-0 pela segunda vez esta época e já tinha perdido por este resultado no Dragão à 6ª jornada. Portanto, Miguel, antes de passar para ti, dizer que tu e o Humberto têm alguém em comum, que é o gosto por estes momentos culturais, porque o Humberto também já para o 00 já vai dando estas recomendações numa rubrica que acho que é o Videoclube, se não me engano. Tem 2 rubricas novas, o Videoclube e o Escrito em Dia. Pronto, ou seja, uma sobre esses documentários e filmes e conteúdos audiovisuais e outra sobre livros, algo que o Rocha gosta de misturar aqui. Portanto, Miguel, qual é que é o teu momento cultural desta semana? Olha, por acaso hoje nem é uma série, nem é um livro, nem é um filme. É apenas um, por acaso, é apenas um vídeo que tem a ver com esta semana que inicia agora e do encontro entre Sérgio Conceição e a Lazio. E é para irem recordar a estreia do Sérgio Conceição na Lazio, que foi numa supertaça contra a Juventus, em que basicamente Sérgio Conceição conquistou tudo e todos, porque fez um grande jogo logo na sua estreia, e portanto, na verdade hoje era só essa a recomendação. Não sei se o Humberto tem alguma que queira fazer. Olha, eu aproveito porque tenho já desde até do início da pandemia, há 2 anos sensivelmente, que iniciei uma rubrica que é o Aquele Jogo, em que procuro que os jogadores possam recordar um jogo. Escolhem eles. Eu, no fundo, entro em contacto com eles, peço que escolham um jogo e que possam falar sobre o jogo. E nem de propósito, esta semana há 2 recomendações ótimas. Uma acabamos de lançar no dia de hoje, que foi Xandão a falar sobre o seu calcanhar frente ao Manchester City, portanto, a contar toda a história, a contar como festejou, a recordar-se um episódio bem interessante com o Sapinto, não vou ser spoiler. Vou pedir que as pessoas façam lá o clique e possam aqui também recordar como é que foi essa história. E outro que foi o primeiro episódio que eu fiz, não deixa de ser engraçado eu estar aqui a anunciar o último episódio, que foi o desta semana, e o primeiro, que tem 2 anos sensivelmente, que foi Maniche a contar o seu pontapé-canhão diante da Lazio no primeiro jogo da meia-final da Taça UEFA em 2002-2003. Portanto, quinta-feira também vamos recordar esse momento e essa história contada por Maniche. Portanto, são 2 recomendações que vos deixo aqui para poderem ver. E ótimas recomendações, e fico feliz do Rocha falar do Porto Lazio numa semana de Champions. Enganei-me, peço desculpa. É semana europeia, Blanco, semana europeia. Semana europeia, claro, exatamente, pronto. Antes de terminar o episódio, agradecer ao Humberto por ter vindo e participado nesta conversa muito interessante. Humberto, não sei se queres divulgar alguma coisa para mais, não sei se mais algum conteúdo. Eu diria que quase todos os que a gente divulga, quem entra em 00.pt pode descobrir, no fundo, para
todas as opções, escritas, radiofónicas ou auditivas e visuais, através de vídeo. Portanto, temos muitas histórias para mostrar ao longo desta semana, é só passarem por lá. Eu já deixei aqui 2 dicas, não vou vender mais peixe. Certíssimo, portanto, já sabem, explorem os conteúdos do 00. E pronto, por nós esta semana é tudo. Vejam Liga dos Campeões, vejam Liga Europa também, vejam a Conference League e vejam as jornadas que vão acontecendo do nosso campeonato que ainda há hoje e também no próximo fim de semana também. Nós iremos comentar Champions League algures, não sei se já esta semana, não sei se vamos esperar ainda pela outra, pelos jogos que vão acontecer na outra, mas logo vemos isso. Muito obrigado por terem ouvido. Malta, deixem-me só, antes de vocês desligarem, deixem-me só agradecer-vos particularmente este convite, ter estado aqui convosco, foi um gosto. Continuem assim, de uma forma despoeirada, a trazer aqui também o nosso futebol e com essa visão clubística, boa clubística, que é sempre muito importante. Obrigado e mesmo aqui ao vosso dispor. Obrigado uma vez mais. Obrigado, nós. Obrigado nós e pronto, tu dizes isso é porque não nos segues no Twitter claramente, dizer que isto é um bom clubístico. Acho que até foi por aí que a gente arrancou a nossa conversa. Portanto... Exato. Então pronto, muito obrigado por terem ouvido, sigam-nos nas redes sociais, os Panenka e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!